Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Professora Karina Moricone, retomando aí a nossa atividade, hoje responsável pela matéria de Direito Internacional, matéria muito tranquila, muito gostosa de aprender, vocês não terão dificuldade e verão aí na prática como as coisas funcionam, muito tranquilo, muito fácil, terão aí 100% de acerto no exame de vocês, no concurso de vocês, ok? Vamos lá? Segue aqui comigo. CBEL, Instituto CBEL, que lindo, hoje tô de amarelo, hein? Aqui pra gente animar, tá? Direito internacional, tudo muito empolgado, muito aí, cheio de vida, cheio de empolgação. O amarelo traz isso, né? Traz dinheiro também, né? É importante usar amarelo. Karina Moricone, @icloud.com, mandem e-mail para a professora, tá? Tirem suas dúvidas, não fiquem aí sozinhos nesse mundo cibernético, mandem pra gente, tem dúvida, pergunta, a gente gosta de ajudar. Mas se não mandam, a gente também gosta porque sabe que vocês aprenderam, absorveram aí a matéria bem. Mas independente disso, manda oi pra professora, né? Manda fotinho, meme, a gente gosta, hein? Vamos falar de direito internacional. Antes de falar de direito internacional, temos que falar dos elementos aí do direito internacional. E o primeiro deles, com certeza, é o Estado. Não podemos aí deixar de iniciar por outro elemento que não o Estado, veja só. O Estado, ele é composto por povo, território e soberania. O Estado é composto por povo, território e soberania. Povo nada mais é do que a união de pessoas com vínculo jurídico e político com o Estado. Povo é a união de pessoas com vínculo jurídico e político com o Estado. Não são meros habitantes, não são pessoas aí quaisquer, não. Obrigatoriamente precisa haver esse vínculo com o Estado, senão não são considerados aí partes integrantes de povo. Veja que importante é essa distinção. Território. Território é a circunscrição geográfica, considerando aí também não só a questão da terra, mas mar territorial, espaço aéreo correspondente, aeronaves, embarcações, fazem parte do território de um país, então também compõem aí um elemento do Estado. E o último elemento, a soberania, que é o poder do Estado de se autodeterminar sem qualquer interferência externa, sem se submeter aí a qualquer outra nação ou a qualquer outro poder. Tendo esses três elementos, nós temos aí o Estado, também chamado de Estado-nação. Primeiro elemento do direito internacional, para que a gente consiga aí entender bem, tá fácil, tá tranquilo. Vamos aí então no direito internacional em si. O direito internacional, ele é dividido em direito internacional público e direito internacional privado. Qual a diferença? Direito internacional público são as normas internacionais. Direito internacional propriamente dito. Então, direito internacional público são as normas internacionais, tratados, convenções, pactos firmados aí entre os estados, entre estados e organizações internacionais. Já o direito internacional privado cuida da análise dessas normas jurídicas internacionais, destes tratados internacionais, com relação à norma interna, a fim de identificar a existência de conflito e, se existente, saná-los, solucioná-los. É disso que cuida o direito internacional privado, ok? Inicialmente, vamos falar do direito internacional público, o direito internacional privado vai ficar mais para frente. Vamos falar aí então das correntes do direito internacional público. Quais são as correntes, professora? Temos duas, hein? Professora, só uma, mas correntes temos duas. Temos a corrente voluntarista, que é a corrente majoritária, e a corrente objetivista. A corrente voluntarista majoritária, como já disse, é a corrente que determina que os estados somente se submetem às normas internacionais se assim quiserem, se assim desejarem. Em decorrência da sua soberania, não podem aí, segundo esta corrente, determinarem suas ações senão por aquilo que eles pactuam, senão por aquilo que eles aderem.
Caso contrário, estaríamos aí sim falando de uma submissão de um Estado a outro. Veja só, não teria lógica diante aí da estrutura que temos, da forma como nós hoje identificamos aí o mundo atual, o mundo cotidiano. Não há como justificar aí uma realidade que não através da voluntariedade, da iniciativa aí desses países em adentrarem a determinadas organizações, a estabelecerem certos pactos que não a sua vontade, que não o seu interesse, ok? Logo, como corrente minoritária e absolutamente escrachada por todos, temos a corrente objetivista, que se opõe aí totalmente a essa ideia, dizendo que as normas internacionais se aplicam sim aos países, mesmo que eles não tenham aderido ou não tenham pactuado aí de maneira originária, devem ou deveriam, né, mas acertadamente dizendo, responder aí aos demais estados de acordo com as normas promulgadas. Olha que loucura, veja que não tem muita lógica se estamos justificando a soberania de um estado. Mas fica aí pra gente, é bom que a gente conheça, pode cair na nossa prova, ok? Então, sabendo aí as correntes e sabendo já da existência do principal elemento do direito internacional, que é o Estado, vamos entrar aí nas diversas personalidades jurídicas internacionais. São diversas, são várias aí. Então falamos primeiro do Estado, que está aqui, ó, em primeiro lugar, com personalidade jurídica originária, obviamente. Em segundo lugar, nós temos as organizações internacionais, então ao contrário, com uma personalidade jurídica derivada. Professora, já me confundi em Estado, organização internacional, o que é isso? Calma e fiquem tranquilos, aqui tá muito fácil, hein? O Estado, façam de conta que são vocês aí entrando no time de futebol, vocês estão sozinhos querendo aí ser escolhidos ou aí entrarem no time que vocês prefiram. As organizações internacionais, por sua vez, são esses times, o time das pessoas legais, né? Das pessoas bonitas, veja só. Então, os estados nada mais são do que componentes das organizações internacionais. Então, organizações internacionais são formadas aí por vários estados com um objetivo comum, com uma finalidade comum. Podemos aí exemplificar com o Mercosul, veja só. Mercosul é formado aí com a Argentina, com o Uruguai. Podemos aí também falar das pessoas que aderiram aí ao Mercosul, Chile, Venezuela, veja só. E hoje nós temos aí muitos países, Suriname, fazendo parte aí do Mercosul, com a intenção de que tenhamos um livre comércio entre nós e um livre trânsito aí de pessoas, com troca de cultura, com uma taxa comercial única com relação aos demais países da América do Norte, da Europa, para facilitar aí, inclusive a negociação com o Mercosul, ou seja, com os estados que o compõem. Então, veja, é uma união de estados com um interesse comum. Esse interesse pode ser político, pode ser social, cultural, econômico, podem ser vários interesses em comum, dependendo aí do objetivo dessas nações, desses estados. Outra organização que podemos citar é a ONU. ONU é uma organização internacional, extremamente conhecida, então veja só, até quem não faz direito sabe o que é a ONU, é uma organização internacional, ok? Na sequência temos o indivíduo. O indivíduo a gente vai começar a entrar aí numa corrente mais temerária do direito internacional, então façam a seguinte linha, hein? Daqui para cima, Estado e organizações internacionais, corrente majoritária, hein? Então, esses entes daqui para cima têm personalidade jurídica internacional amplamente reconhecidas. Primeiro aqui, Estado com a personalidade jurídica originária e a organização internacional com a personalidade jurídica derivada. Daqui para baixo a gente já começa a entrar um pouquinho em conflito. Então, vamos lá. Indivíduo, personalidade jurídica internacional, fragmentada ou parcial. Lembrem, não é um entendimento, uma corrente pacífica, mas vocês devem saber. Então, indivíduo, personalidade jurídica fragmentada ou parcial.
Por que, professora, parcial fragmentada? Simples, quem defende que o indivíduo tem personalidade jurídica internacional o faz em decorrência aí da possibilidade dele ter alguns aspectos relacionados com organizações internacionais, com tribunais internacionais, veja só. Então ele é objeto aí de julgamento, pode ter aí apuração de seus atos, de suas condutas, ter um inquérito sobre as suas ações, veja só. Então, uma vez que ele pode ter este vínculo com uma organização internacional ou com um tribunal internacional, automaticamente há uma corrente que justifica a existência aí de sua personalidade jurídica em caráter internacional. E por que então fragmentada, professora? Porque este mesmo indivíduo que é julgado não pode simplesmente firmar um contrato para fins aí que lhe atendam a sua finalidade, que atendam aí o seu objetivo comercial, cultural. Ele não tem aí poder para pactuar nada com ninguém, não tem poder, por exemplo, para questionar junto a um tribunal algo aí de sua, que porventura possa ter aí dúvidas em determinado ponto. Óbvio que a gente tem aí algumas exceções, quando estamos tratando aí de direitos humanos, claro que os indivíduos têm poder, sim, de contatar algumas organizações, mas não o fazem diretamente. Normalmente tem um órgão aí que faz essa intermediação para que o questionamento ou a denúncia seja encaminhada à organização internacional competente. Então, assim, mesmo assim, você tem aí já uma certa dificuldade do indivíduo de ter esse acesso. Então, essa corrente, ela existe por conta das razões já explanadas, mas tem aí uma boa resistência, tem aí uma certa aí, dificuldade de ter uma aceitação geral da sua existência. O mesmo ocorre com a coletividade não estatal, coletividades não estatais, veja só. Neste caso, nós temos aí exemplos fortes aí da existência de personalidade jurídica internacional, de coletividades não estatais, mas em outros casos também aí gera alguma dúvida, gera controvérsias. Quais são os exemplos, professora? O Vaticano, também chamado de Santa Sé, Vaticano, chamado de Santa Sé. Só uma observação à parte, professora, foi aluna também, né? Já foi aluna na graduação, achava que era Santa Fé, veja só. É verdade isso, professora. Tinha dificuldade aí de ouvir, usar óculos. Eu sempre falei, eu uso óculos e eu ouço mal, porque eu uso óculos. Meu pai nunca entendeu, mas é porque eu fico ouvindo aqui as pessoas falando, mas automaticamente eu vejo os seus lábios. Então, se eu não identifico com certa exatidão, eu me confundo. Então, veja só, Santa Sé, fui aprender, eu já estava formada, olha só. Então, a Santa Sé, que é o Vaticano, tem personalidade jurídica internacional, sim, isso não há dúvida, inclusive sendo considerada aí uma entidade sui generis, porque apesar de não ser um Estado, veja só que interessante, tem agentes diplomáticos, tem agentes consulares, olha que interessante, faz parte aí da Organização das Nações Unidas, olha, não é um Estado. Então, qualquer dúvida aí da existência de sua personalidade jurídica internacional? Não há, né? Não há, veja só. Mas, com relação a outros, já tem uma certa controvérsia. Podemos citar aí Cruz de Malta, não gera muita discussão, até porque não se tem mais notícia aí da Cruz de Malta nas relações internacionais. Se vocês procurarem aí na história, a gente tem aí já uma realidade que não põe mais em prática aí a Cruz de Malta. Mas a Cruz Vermelha Internacional já tem aí ação nos dias de hoje. Vamos lá então. Então, para que a gente possa aí entender essas coletividades aí não estatais
com personalidade jurídica internacional e por que aí de tanta discussão, já falamos aí do Vaticano, é importante que nós tragamos aí a definição dos grupos beligerantes como exemplo para vocês entenderem o porquê de tanta discórdia, veja só. Grupos beligerantes, como exemplo aí de tanta controvérsia de sua personalidade jurídica internacional, são grupos aí militares, se estamos falando aí de um determinado país, então um grupo militar, que discute aí com o poder político de seu país, querendo ser ele, na verdade, o dono do poder. Em troca aí dessa discussão, desse debate interno em seu país, ele fornece para a população atividades ou serviços que seriam de responsabilidade do próprio Estado. Veja só, olha só que interessante. Vamos usar um exemplo aqui bem maligno, vamos lá? A gente tem um problema aqui no Brasil com as milícias, olha só, com as milícias. Veja, ela traz aí para a população, de quem ela cobra, veja, serviços muitas vezes básicos para aquela região. TV a cabo, telefone, gás, água, luz, veja, não são serviços estatais, não é o Estado que tem que servir, e ele não é um grupo militar, e ele não exerce força ali com relação àquele povo, aquele pedaço ali de território, não é isso que acontece? É isso que acontece. Porque a milícia, contudo, não é considerado um grupo beligerante, porque ela não tem intenção, no nosso caso prático, de deter o Estado, ela só tem interesse de cobrar, veja só, olha só como as coisas são. Mas se houvesse uma guerra de poder política para que tomasse o Estado, teríamos aí sim a consideração como um grupo beligerante, desde que a população o reconhecesse como poder efetivo, veja. Por essa mesma razão, não podemos aí confundir os extremistas, os terroristas, como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, como grupos beligerantes. Não são. Principalmente esses que têm aí como inimigos não o poder de seu Estado, de sua nação, mas a todos, aos indivíduos, independente de sua nacionalidade. Veja aí como são totalmente extremistas, totalmente voltados aí para uma luta que não se justifica, não se compreende. Por isso não podem ser considerados como grupos beligerantes. Então não confundam, ok? Bom, professor, ok. Entendi, tá fácil, você me explicou, mas eu não estou conseguindo compreender o porquê de tanta discussão. Porque aí tem esse debate da existência ou não da personalidade jurídica internacional dessas coletividades não estatais. Veja só, vocês já viram aí na prática os grupos beligerantes pactuando com organizações internacionais ou com outros estados? Já viram aí, com exceção do Vaticano, qualquer outro grupo, qualquer outra coletividade não estatal em tratados? Isso tem na nossa história recente? Não tem, né? Não tem, veja só. A Cruz de Malta, como exemplo, tem aí pelo menos aí uns 300 anos, pelo menos. Então, assim, isso acaba enfraquecendo automaticamente a corrente que tem como defesa a personalidade jurídica internacional dessas coletividades, mas tem sua razão, a gente tem também que entender, tem que compreender, pode cair na prova, então é importante que a gente saiba, ok? Então, só voltando, Estado e organização internacional não se discute, ok? Então, possuem personalidade jurídica internacional, sendo que o Estado é originário e a organização internacional é a derivada, e o indivíduo e a coletividade acabam entrando nessa discussão, ok? Lembrando que o indivíduo, mesmo para a corrente que defende a sua personalidade, estamos falando aí de uma parcial, de uma fragmentada, ok? Beleza? Então a gente vai entrar em relações diplomáticas, já fica aí para a próxima aula, apenas a introdução aí de direito internacional para vocês pegarem um gostinho da matéria. Na próxima aula a gente continua, não deixem aí de acompanhar, venham aí com muita força, muita garra, vocês vão adorar essa matéria, venham aqui com a gente, hein? Obrigada por hoje, beijo grande, valeu, hein? Tchau, tchau!